Fala galera do canal do Batista, Toninho por aqui para darmos continuidade à nossa série A Bíblia Resumida. E antes de mais nada, gostaria de pedir para você deixar o seu like, compartilhar o nosso trabalho, comentar também, porque isso nos ajuda muito. O YouTube vai entender de fato que o nosso trabalho está sendo legal. E sendo assim, certamente haverá muito mais visualizações se você assim o fazer. A nossa série resumida, ela está sendo uma bênção. Até que o nosso bom Deus tem nos ajudado a resumir em poucas palavras cada livro da Bíblia Sagrada sem sair do contexto de modo geral. Lembrando que nós já falamos pelo menos de 6 livros da Bíblia. Nós já falamos sobre Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Falamos também sobre Josué e hoje nós iremos falar sobre o livro de Juízes. Fiquem conosco até o final. Eu tenho certeza que será uma aventura incrível. Agora, por que Juízes? Talvez você deve estar se perguntando por que esse livro leva esse nome. Porque o livro faz alusão à história dos juízes de Israel, cada um em sua época. Acredita-se que o período dos juízes é de 350 a 440 anos, se nós pegarmos também o período de Eli e Samuel. Ambos tiveram a sua história ali contada, melhor dizendo, no primeiro livro do profeta Samuel. O livro de Juízes é o 7º livro da Bíblia Sagrada. Esse livro ele tem 21 capítulos, 618 versículos e a sua autoria, segundo o Talmud, pode ser que seja o profeta Samuel. Já outros dizem que Esdras ou Isaías, Jeremias ou até mesmo Baruque, e escriba de Jeremias. O capítulo-chave do livro de Juízes é o capítulo de número 2. Capítulo de número 2 vai ter ali um breve resumo acerca de todo o livro dos Juízes. Já o versículo-chave é um só que ele se repete pelo menos 4 vezes no livro. É o capítulo de número 17, versículo 6, capítulo 18, versículo 1, capítulo 19, versículo 1 e também capítulo 21, versículo de número 25. Está escrito da seguinte maneira: naqueles dias não havia rei sobre Israel, e cada um fazia conforme o que era bem parecido aos seus olhos. O livro ele registra pelo menos 7 apostasias, 6 servidões, e o livro vai mostrar-nos pelo menos 14 juízes, se nós pegarmos entre eles Baraque e Abimeleque. E ao todo são 16 juízes, tá bom? Se nós incluirmos Eli e o profeta Samuel. Esses últimos dois, as suas histórias não estão registradas no livro de Juízes. A história de ambos estão registradas no livro do profeta Samuel, a saber, o primeiro livro. Bem, nós podemos dividir o livro de Juízes em pelo menos 3 etapas. Ou se você for estudar melhor, você pode dividir ele em muito mais etapas. Mas as etapas que nós escolhemos aqui é do capítulo de número 1 até o capítulo de número 2, a desobediência da nação de Israel. Capítulo de número 3 até o capítulo de número 17, nós encontramos a disciplina de Deus. E do capítulo 18 até o capítulo de número 21, nós encontramos ali a total desordem da nação de Israel. Lembrando bem que nessa época Josué já havia falecido, Eleazar já havia falecido, e a nação até então estava sem uma liderança principal. Então, quando deixou de haver liderança, então a nação ela se corrompeu. É por isso que o povo se arrependia, Deus vinha e livrava. O povo pecava, Deus repreendia, servia uma nação ou outra nação, Deus se compadecia e levantava um juiz, vinha, libertava essa nação, a nação voltava a se corromper. Ou seja, a nação ela estava em um ciclo vicioso.
Bem, conforme você já pode ter notado, o propósito do livro de Juízes é narrar a história dos principais juízes de Israel. E não só narrar a história, mas também narrar como Deus agiu através de cada um. Alguns a Bíblia vai falar de forma mais ampla, como é o caso de Sansão, e outros Deus já vai falar de forma bem mais resumida, como é o caso de Jair. Agora você deve estar se perguntando: quem eram os juízes de Israel que Deus levantou, né? Conforme nós adiantamos no início do vídeo, eu acrescentei pelo menos dois, tá? Tem teólogos que não vai acrescentar o nome desses dois porque acreditam que não é, né? Já tem outros que acreditam que eles são também considerados juízes, né? Só você ler a história e você vai entender o que a gente de fato está colocando para você. Bem, os juízes de Israel são Otniel, Eude, Sangá e Débora, Baraque, Gideão, Abimeleque, Tolá, Jair, Jefté, Ibsã, Elon, Abdon e Sansão. Conforme nós adiantamos também, a história dos outros dois juízes, Eli e Samuel, as suas histórias estão respectivamente registradas no livro do profeta Samuel, a saber, o primeiro livro. Você já fez alguma mudança na vida? Tipo de casa para outra casa, de um apartamento para outro apartamento? Você já fez isso já? Você já viu qual que é a sensação que se tem em uma mudança? A sensação é de total bagunça, não? Da mesma forma, é a nação de Israel. Ela chega em uma terra que não é dela, a nação ela chega ali e aí precisava arrumar a casa. Mas quando eles conquistaram a terra prometida sob a liderança de Josué, logo mais tarde Josué ele vai a falecer. E então as tribos elas não conseguiram, a própria palavra vai nos dizer que elas não conseguiram de fato conquistar tudo aquilo que já havia sido determinado para ambos vir a conquistar. Então eles ainda tiveram muitas batalhas ali até terminar de arrumar as suas respectivas casas. Eu estou falando, cada tribo teria que lutar. E conforme essa nação ela foi se corrompendo, Deus foi levantando esses juízes. E esses juízes, a palavra ela vai nos dizer que ambos eram de tribo A ou ambos eram de tribo B. Como por exemplo, Otniel ou Otoniel, né? As versões mais modernas hoje falam Otoniel. Otoniel era da tribo de Judá. Eude era da tribo de Benjamim. Sangá, a sua tribo, ela é desconhecida. A Bíblia não vai falar. Baraque, como por exemplo, era da tribo de Naphtali. Débora, da tribo de Efraim. Gideão, da tribo de Manassés. E Abimeleque não vai falar de que tribo que era, mas pelo fato de seu pai, Gideão, ser da tribo de Manassés, evidentemente Abimeleque também deveria ser da tribo de Manassés. Tola ou Tolá, da tribo de Issacar. Jair, da tribo de Manassés. Jefté, da tribo de Manassés. Ibsã, da tribo de Judá ou da tribo de Zebulon. Elon, por exemplo, é da tribo de Zebulon. Abdon, da tribo de Efraim. E Sansão, da tribo de Dan. Lembrando que esses juízes que ora nós acabamos de falar para você são juízes que as suas respectivas histórias estão aqui no livro de Juízes. Agora, o que pode ter corrompido a nação de Israel? O que pode ter corrompido a nação de Israel é a sua mistura com as outras nações, como por exemplo, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, né? A nação de Israel ela se associou com essas outras nações e ela não estava preparada para tal associação.
Por quê? Porque era uma nação que ainda era jovem, entre aspas, né? Em vista das outras nações, e ela ainda não tinha ideias próprias, embora tivesse a lei que viesse a reger a nação cotidianamente falando. Todavia, ela não teve a maturidade suficiente para obedecer à lei do Senhor, e aí se associou, e aí copiou os costumes das outras nações, e aí veio a pecar contra o Senhor. Mas você deve estar se perguntando, quem eram esses inimigos que os juízes de Israel expulsaram? Bem, a Bíblia não vai falar detalhadamente acerca de todos, tá bom? E quem eram seus, de fato, inimigos. Mas tem alguns exemplos, por exemplo, né? Gideão, por exemplo. Gideão, ele expulsou os midianitas e o povo do Oriente com 300 homens, é claro, com a ajuda do nosso bom Deus. Sansão teve por inimigos a sua vida toda os filisteus. Eude, por exemplo, teve seus inimigos o rei de Moabe, né? E aí sucessivamente, se você ler a história completa, você vai entender de fato quem eram seus inimigos. Mas o importante de tudo isso, que Deus sempre dava o escape para aquela nação que de tempos em tempos ela vivia agonizando debaixo do seu pecado. Bem, vamos então aí para o resumo, de modo geral, do livro de Juízes. As tribos não conseguiram tirar todos os habitantes da terra. É só você ver Juízes capítulo 1 e capítulo de número 2. A libertação por meio de Otniel, de Sangar, capítulo 3. A libertação por meio de Débora e Baraque, capítulo 4 e 5. A libertação por meio de Gideão, capítulo 6 ao capítulo de número 8. A libertação por meio de Jefté, do capítulo de número 10 até o capítulo de número 11. E os outros juízes e a condição de anarquia daquela nação está aí, portanto, do capítulo de número 12 até o capítulo de número 21. Nós encontramos Jesus aqui no livro de Juízes de diversas maneiras. Como, por exemplo, a nação ela pecava e precisava de um libertador para que ela viesse a ser livre dos seus pecados. A palavra do Senhor vai nos dizer em João 8,36: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquela nação ela precisava de um libertador, como o mundo hoje precisa de um libertador. E somente Jesus pode libertar o mundo dos seus pecados. Somente Jesus pode libertar o homem, de certa forma, das suas iniquidades, aonde ele já nasce preso, sabe, entrelaçado nas suas iniquidades. Somente Jesus pode tirar o homem de tal situação. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, ele é de fato o libertador. E não só o libertador, mas a palavra vai nos dizer que ele também é diferente de Otniel ou Otoniel. Jesus é diferente de Gideão, Jesus é diferente de Baraque, Jesus é diferente de Sansão. Jesus é diferente de todos estes outros juízes. Por quê? Porque todos estes juízes, eles pecaram. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, ele é o justo juiz, né? E vai nos dizer dessa maneira em Gálatas 5:1: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não vos torneis a meter-vos ou a entrar-vos debaixo do jugo da servidão. Paulo está dizendo para os irmãos ali de Gálatas que Cristo ele já nos libertou, ou seja, já estamos livres. Então ele está dando um conselho: não vos torneis para o lugar de onde tanto escravizava vocês. É isso que o apóstolo Paulo está tentando nos dizer. No livro dos Salmos, por exemplo,
Salmos de número 7, versículo 11, vai dizer que Deus é o juiz justo ou justo juiz e que demonstra o zelo a cada dia, tá? Então, o que nós encontramos aqui no Salmo? Nós encontramos aqui uma revelação do salmista, porque Deus ele é o justo juiz, ou seja, não há injustiça em Deus. E Deus ele faz transparecer a cada dia o seu zelo, o seu cuidado que é extremo pelo seu povo. Basta apenas o seu povo, ou seja, aqueles que se achegam a ele, ser justo como Deus de fato é justo. De fato, nós não podemos ser justos diante de um Deus que é tão justo, mas através de Cristo Jesus, Deus olha para nós e nos chama de justos pela sua infinitíssima misericórdia. Então, pessoal, o livro de Juízes é isso aí. É essa história incrível de forma resumida. A nação ela ganha de presente a terra prometida e ela não valorizou a liberdade que tinha. Foi lá, se enterrou nos seus pecados e veio a sofrer as duras e severas punições da parte do Senhor nosso Deus. E aí precisou Deus levantar um libertador sempre em cada ocasião para que aquela nação ela viesse pelo menos a respirar. E dessa mesma forma, Jesus hoje chama você que está sofrendo, angustiado embaixo dos teus pecados. Venha para Cristo. Cristo de fato é o libertador. E se Ele é o libertador, com toda certeza a tua causa Ele quer julgar. E Ele quer te julgar não no sentido de te condenar, mas te justificar diante de Deus através dele. Forte abraço, meus queridos. Nós iremos nos ver ali, se Deus quiser, no nosso próximo desafio, que é no livro de Ruth. Até lá, se Deus quiser. Não esqueça, tá bom? De comentar, de compartilhar. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça. Deus é bom o tempo todo.